Olá, meu nome é Catarina, eu sou estudante de Geofísica e eu vou falar sobre a análise preliminar de aspectos texturais e da porosidade de arenito a partir da aplicação da técnica de microtomografia computadorizada de raio-x, também conhecida como micro-CT. A micro-CT é muito importante para complementar o estudo de rochas reservatórias, como o arenito. Ela é não destrutiva e, por meio da atenuação de raio-x, consegue identificar a diferença de densidade entre os materiais que formam a rocha, como a diferença entre um poro, um grão, um mineral mais denso, trazendo informações sobre estrutura e textura. E essas informações estão diretamente relacionadas com porosidade e permeabilidade, que são características muito importantes para saber se o reservatório é adequado ou não. Nesse trabalho, nós analisamos duas subamostras de um arenito, a 01, em que a aquisição e processamento foram realizados nessa pesquisa, e a 02, que teve a aquisição feita por Bergman, em 2017, e processamento refeito por nós. Na nossa pesquisa foram analisadas duas subamostras, 01 e 02 do arenito quartzoso do Jalapão. O microtomógrafo foi o SKSK 1172 da Bruker, e em ambas aquisições a câmera foi a média, com tensão de 100 kV e corrente de 100 microampere. Foram utilizados filtros de alumínio e cobre, que servem para filtrar os raios-x de baixa energia e aumentar a penetratividade do feixe. Para cada subamostra foram analisadas um conjunto de 1.010 imagens e foi obtido um valor da porosidade para todo esse intervalo, assim como para 5 grupos com 202 imagens cada. Aqui nós temos a amostra do arenito e as duas subamostras analisadas. O S0, traçado nessa primeira figura, representa uma estrutura sedimentar primária, que marca uma mudança de sedimentação na bacia. Nessa amostra é possível observar texturas diferentes acima e abaixo do S0, e isso se repete por toda a amostra. Esses são os parâmetros de aquisição e os valores de correção utilizados. Durante a aquisição podem aparecer artefatos de interferência e esses devem ser corrigidos e eliminados, como esses anéis que apareceram na figura 2A. Segundo Bergman, a rocha possui 82% de quartzo, 2% de feldspato alterado e 16% de uma pseudomatriz. Na lâmina, a porosidade estimada foi de uns 12%. Como os poros possuem dimensões variadas, são pontuais e formados por dissolução dessa matriz, estima-se também que a permeabilidade seja baixa. Nos resultados, observamos que a subamostra 01 apresenta um aspecto textural mais heterogêneo, com a estrutura S0 bem marcada. Já a subamostra 02, uma textura mais homogênea. Aqui nós temos as renderizações volumétricas. Na subamostra 01, de textura mais heterogênea, a estrutura S0 marca bem a diferença de porosidade entre a porção inferior, com grãos e poros menores, e a superior, com grãos e poros maiores. A textura da subamostra 02 é mais homogênea, com grãos e poros maiores, e é bem semelhante à porção central superior da subamostra 01. Esses são os modelos de projeção de intensidade máxima, em que é possível observar os minerais densos se destacando em branco, pois eles são os que mais atenuam os raios-x. Aqui estão ilustradas as regiões de interesse utilizadas no processamento das duas subamostras. Elas são selecionadas para otimizar a análise. A partir dessa seleção, são definidos histogramas em níveis de cinza, que são utilizados no cálculo de porosidade e na geração dos modelos 3D. Essas são as tabelas com os valores de porosidade obtidos para as duas subamostras, tanto para todo o conjunto de imagens como para os 5 grupos com 202 imagens cada, que deram valores bem próximos. Os gráficos representam os valores de cada grupo, ilustrando como a porosidade varia dentro da amostra. Ambas possuem porosidade total bem próximas, 4,59% e 5%. A 02 é um pouco mais porosa. Nesse gráfico da subamostra 01, nós podemos ver o crescimento no valor da porosidade a partir do grupo 3, que representa mais ou menos as imagens que compõem o meio da amostra. Isso ilustra a porosidade aumentando de 2% para 7%, que é exatamente a mudança de textura que a superfície S0 marca nesse mapa de atenuação. É muito bem ilustrada a mudança de textura da parte superior para a parte inferior. Os nossos dados corroboram com a análise feita por Bergman em 2017. O arenito quartzoso do Jalapão possui baixa porosidade e, provavelmente, baixa permeabilidade. Mas para um estudo mais completo é necessário que se analise mais subamostras no micro-CT. Aqui nós temos uma imagem bem interessante do modelo tridimensional da subamostra 01, que possibilita observar como é a distribuição dentro da rocha. Há uma concentração de poros e grãos maiores na parte superior, em roxo e laranja, assim como a presença dos minerais mais densos, em amarelo, espalhados pela amostra. E esse é o modelo tridimensional da subamostra 02, e é possível observar na figura da direita que ele é realmente mais homogêneo, com grãos e poros maiores. Então podemos ver a importância da micro-CT para analisar as propriedades físicas das rochas, sempre lembrando que deve haver integração de dados, como fizemos com a petrografia. E também identificamos as diferenças texturais das subamostras, que estão diretamente relacionadas ao processo de sedimentação. Muito obrigada!